Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a eleição na Câmara e no Senado, que acontece hoje, dia 1º de fevereiro. É isso mesmo, você ouviu, deputados e senadores vão trabalhar num sábado, meu amigo. E a coisa tá quente lá, porque vocês sabem que a eleição do presidente do Senado e do presidente da Câmara é uma das atividades mais importantes que tem lá no Congresso esse ano. E a grande questão que fica é quem é que vai ganhar essa história. Isso vai ser bom ou ruim para o governo, isso vai ser bom ou ruim para a oposição. Quais são as alternativas? Vamos entender esse assunto aqui. Eu já adianto para vocês que muito provavelmente o novo presidente da Câmara será o Hugo Motta e do Senado o Davi Alcolumbre. Existem alguns outros candidatos, mas eu não vejo ninguém com chance de alguma coisa. A grande questão que a gente vai ter que analisar é as secretarias, quem vai ficar com qual secretaria, e isso pode ser muito mais importante no final das contas. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP e Anão Pistolinha, Supremo Imperador do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é hoje, dia 1º de fevereiro, sábado, a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Tem um monte de gente discutindo, o pessoal criticando, porque diz que o Bolsonaro está apoiando o Alcolumbre e o Hugo Motta, que não são de oposição, são favoráveis ao governo, e pipipi, popopó. Mas a verdade é a seguinte, o Bolsonaro está sendo pragmático nessa história, né? Ele está apoiando quem vai ganhar. E a história é que existem acordos por trás disso que vão garantir para o PL um monte de comissões, lá, um monte de secretarias na Câmara e no Senado, o que é uma coisa muito positiva. Também disse que há uma expectativa de aprovar anistia aos acusados pelo 8 de janeiro. Eu não sei se isso vai conseguir acontecer, se isso vai realmente acontecer ou não, se isso vai chegar a ser permitido pelo STF, porque você sabe, por mais que, em tese, o Congresso aprovando a anistia, isso deveria ser válido, o STF, vocês sabem que vai tentar barrar esse tipo de coisa, mas de qualquer forma é muito importante entender esse posicionamento do Bolsonaro. O que o Bolsonaro está sendo é pragmático, está optando por negociar com o Centrão para não ficar excluído das várias comissões na Câmara e no Senado, né? Eu gosto muito do Girão, gosto muito do Marcel Van Hatten, o astronauta Marcos Pontes eu gosto mais ou menos, mas em todo caso, eu acho que eles não têm chance, por mais que seria melhor se fosse eles, que fazer acordo com o Centrão, não sei o que lá. A gente tem que ser pragmático mesmo, cara. E olha só, o que o pessoal tá vendo aqui, no final das contas, é isso. O pragmatismo do Bolsonaro está colocando grupos da direita em conflito. Eu não estou vendo tanto conflito assim não, porque eu acho que mesmo o pessoal que pede o voto no Marcos Pontes, ou no Marcel Van Hatten, ou no Girão, mesmo esse pessoal sabe que não tem chance de ganhar. Então, no final das contas, quem vai ganhar mesmo é o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, quer você goste deles, quer você não goste. Eu não gosto deles, mas eu acho que não tem alternativa nessa posição que não seja você tentar negociar comissões, né? Negociar secretarias, vice-presidências. Parece que o PL vai ficar com a primeira vice-presidência do Senado. Isso é uma coisa excelente, no final das contas, vai permitir que o PL cresça muito no Senado e na Câmara também, justamente com esse poder ali negociado com os novos presidentes, né? Ok, de novo, não gosto do Alcolumbre, mas acho que o Bolsonaro está correto em fazer essa visão pragmática. A gente não teria chance de ganhar agora. O próprio Bolsonaro explicou essa situação. O Rogério Marinho, que era um excelente candidato, que foi candidato contra o Pacheco no início de 2023, o Bolsonaro apoiou na época ele, né? E ele não conseguiu ganhar, não chegou nem perto de ganhar, né? Teve até mais votos do que o pessoal esperava, mas não chegou nem perto de ganhar. E aí, com isso, o PL ficou excluído de todas as comissões no Senado, de todas as vice-presidências, o que acabou gerando um prejuízo para o PL em termos políticos. Então, a situação agora é essa. A nossa expectativa é fazer o Senado em 2026, para em 2027 termos um Senado mais à direita, e aí sim vai dar para brincar de alguma coisa. Podemos ter um candidato do PL, presidente do Senado, enfim, aí sim dá para fazer alguma coisa mais concreta. Com o Senado que tem hoje, é ilusão querer fazer alguma coisa além disso, né? Então, parabéns ao Bolsonaro pela visão pragmática. Tem um monte de gente criticando o Bolsonaro, e eu entendo as pessoas que estão criticando, que falam que não, que tem que votar no cara que vai bater, que bater no Lula, que se não fizer o impeachment do Alexandre de Moraes nada serve. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas acho muito pouco provável passar um impeachment de ministro do Supremo até 2026, como eu falo para vocês. O Congresso atual, o Senado atual, ele não tem perfil para isso, não adianta tentar vender essa história que não vai passar.
O que a gente tem que focar justamente é em fazer um Senado em 2026 para em 2027 fazer isso. Aí sim, essa sim é a jogada campeã, né? Enfim, o pragmatismo de Bolsonaro dividiu a direita. Eu não acho que dividiu tanto assim não, tá? Eu não tenho visto discussões tão acaloradas assim. Tem o pessoal defendendo muito, realmente, o Girão defendendo o Van Hatten. De novo, gosto muito do Girão, gosto muito do Van Hatten, mas acho que a postura do Bolsonaro é a correta nesse momento, a postura de construir essa aliança. Ah, mas se vender ao centrão, o pessoal adora esses termos assim, pô, besteira isso, gente. Tem que negociar com o Centrão mesmo. O Centrão tem um monte de gente. Lembra, negociar com o Centrão não é ceder à esquerda. A disputa continua sendo esquerda e direita. E aí que eu falo o ponto principal para vocês. A direita está em conflito aqui, está brigando e coisa e tal. A esquerda está totalmente excluído dessa história. Se por um lado, se para a direita é a eleição do Alcolumbre e do Hugo Motta, é um negócio, mais ou menos, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, o pessoal torce o nariz e coisa e tal. Para a esquerda é tragédia completa. O Lula vai ter que se ver agora com o Alcolumbre, que tem um problema, um fator que ele é muito melhor que o Pacheco. Sim, o Pacheco é governista, o Alcolumbre é governista também, não tenha dúvida. O Alcolumbre vai negociar cargo lá no governo e vai acabar apoiando o Lula, igualzinho o Pacheco fazia. Só que o Pacheco, além disso, é um bunda. Então o Pacheco é um governista bunda, se vendia barato, se ficava de 4 por qualquer coisa. O Alcolumbre vai custar caro para o governo Lula. E se o governo Lula não pagar a fatura do Alcolumbre, que vai ser uma fatura cara, o Alcolumbre pode sim chutar a canela do Lula. É o que eu falo para vocês. Gente, a gente tem que lidar com o mundo como o mundo é. Não adianta querer, não, temos que tirar o Alcolumbre e botar o Marcos Pontes lá, temos que botar o Girão. Adoraria ver o Girão presidente do Senado. Não vai acontecer, não tem chance disso acontecer. O Alcolumbre é uma coisa excelente, o Bolsonaro fez o correto, negociou ali algumas vice-presidências e comissões e coisa e tal, e vai ser isso daí que vão ter 3 comissões permanentes com o PL, ainda vai ter outras comissões que estão sendo negociadas e vice-presidências e coisa e tal. É verdade, a Comissão de Constituição e Justiça não vai ficar com o PL, mas isso daí também ficou na negociação aí, talvez assuma em 2026, tem alguma composição dessa forma, né? O fato é o seguinte, o Alcolumbre vai ser bom sim. Por que ele vai ser bom? Porque ele é de direita? Ele tem ideologia? Não, porque ele é justamente um fisiologista que vai cobrar caro do governo Lula. Vai foder o governo Lula completamente. E o Hugo Motta, da mesma forma. O Hugo Motta é do Republicanos aqui, ó. O governo está apreensivo com o Alcolumbre e espera a vida mais amena com o Motta. É uma ilusão que eles estão tendo aqui, tá? Por quê? Porque eles estão preocupados porque na Câmara o Lira era visto como o grande inimigo do governo Lula. E não era. O Lira só estava negociando. O Lira, vocês sabem, é fisiológico também, igual o Alcolumbre. O Lira é o cara que deu trabalho para o governo Lula. Por quê? Porque ele é de direita? Porque ele é contra o Lula? Não, porque ele é fisiológico. A fatura dele é cara, ele cobra caro. É isso que a gente tem que fazer mesmo, não tem essa não. O governo está esperando vida mais amena com o Motta porque está comparando ele com o Lira. Ele acha que o Motta vai ser mais um Pacheco da vida. Só que a eleição do Hugo Motta leva os republicanos do Tarcísio à elite dos partidos na Câmara. Lula terá que lidar com o presidente da Câmara do partido do Tarcísio de Freitas. E olha só, está se desenhando uma oposição ao Lula aí que pode ser muito mais perigosa do que o Lula imagina. A gente já teve declaração de 3 partidos contrários ao governo Lula. O PP, o Republicanos e o PSD. O PSD do Kassab, a gente fez um vídeo sobre isso, falou que o governo está afundando, não tem mais nada. O Republicanos do Hugo Motta agora falou também que está se afastando do governo, que quer se afastar do governo. Todo mundo sabe que esse governo está afundando e vai chegar 2026. Quem tiver amarrado com o governo vai afundar junto com o governo Lula. Então está todo mundo se distanciando do governo Lula. O Hugo Motta pode parecer uma escolha mais sensata, né, uma escolha menos dolorosa para o Lula, porque não é um cara com tanto cacife, mas lembra, quem está por trás do Hugo Motta é o Eduardo Cunha e é o Arthur Lira. Então, eu acho que esse papo aqui de que o governo espera a vida mais amena com o Motta, não vai ser verdade, não. O Motta também vai cobrar muito do governo Lula. E se o Lula não entregar a fatura, não pagar a fatura, cada centavinho da fatura combinada, o Motta pode se virar contra o governo, pode fazer uma de Eduardo Cunha da vida e pode livrar o Brasil dessa tragédia que é o governo Lula, né? Enfim, o novo comando do Congresso amplia riscos de Lula. A expectativa é essa. Como eu falei para vocês, é verdade, a direita está dividida. Não porque Bolsonaro foi pragmático, tem um pessoal mais radical e coisa e tal.
Se a direita está dividida, meu amigo, a esquerda está unida na derrota. A esquerda perdeu completamente essa eleição. Lembra? Eles queriam outros candidatos. Eles queriam o Elmar Nascimento na Câmara, queriam não sei quem no Congresso, no Senado, e não emplacaram ninguém. Acabaram tendo que aceitar os candidatos que estão aqui, porque não tem alternativa. Se a direita está dividida, meu amigo, a esquerda está juntinha na derrota. Pelo menos a direita está ali no meio a meio nessa história, né? E uma coisa que é bastante crítica de se observar nisso daqui foi o ataque do Lira. O Lira fez um ataque ao governo Lula dizendo que o barco está naufragando. E, bom, o que eu leio disso daqui, né? Havia muita conversa sobre o Lira assumir um ministério no governo Lula depois que ele saísse da presidência da Câmara, né? Vocês sabem, um deputado que é presidente da Câmara, depois que ele deixa de ser presidente da Câmara, ele volta a ser um deputado comum. É muito duro para ele ter que ficar circulando ali no corredor do Congresso, sem ter poder, sem poder fazer nada. Então seria uma saída honrosa para o Lira assumir um ministério do governo Lula e coisa e tal. O Lula certamente fez isso como uma moeda de troca para tentar, né, conseguir pontos com o Lira, né? Só que isso deve ter ido para o saco. E agora o Lira está adotando a postura de que, olha só, esse governo foi pro buraco, eu vou me conte fora dessa, né? Isso daqui é muito indicação de que o governo Lula traiu tanto o Lira quanto o Pacheco. O Pacheco já está dizendo que vai ser governador de Minas Gerais. Também estavam falando que ia ter um ministério para o Pacheco no governo Lula. Já descartaram essa ideia. Não vai ter ministério nem para o Lira nem para o Pacheco. Por que isso é bom para a gente? Isso é bom para a gente porque mostra para o pessoal todo que quem faz acordo com o governo Lula se fode. Não dá para fazer acordo com o governo Lula. Tem que cobrar caro. A fatura tem que ser toda paga integralmente antes do serviço prestado. Se ficar nesse papo de não, depois eu te dou um ministério, depois eu arrumo um negócio para você e coisa e tal, você vai se ferrar porque o Lula não consegue agradar todos os cupinches que ele precisa agradar lá, que ajudaram ele para voltar ao poder. Ele não consegue agradar nem esse pessoal, quanto mais fazer acordo com outras pessoas, né? Então, eu estou muito otimista com essa nova composição do Congresso. Eu acho que vai piorar muito a situação para o Lula. O Lula já está numa situação complicada, vai piorar ainda mais a partir de aqui. Vamos ver, quando terminar a eleição, eu vou fazer um outro vídeo explicando aí como é que ficaram as vice-presidências, como é que ficaram as comissões e coisa e tal. Isso é muito importante no final das contas. O dia de hoje é um dia muito importante por causa disso. A eleição em si, o presidente da Câmara e o presidente do Senado está praticamente definido, é quase uma burocracia. É o Hugo Mota na Câmara e é o Alcolumbre no Senado. Vamos ver o que vem por aí, eu tô otimista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.